Então vamos aos avisos semanais. Avisar a todos que temos bons livros na biblioteca. Quem quiser fazer uso de uma boa leitura, é só se dirigir, pegar seu livro e registrar lá na secretaria. Também avisamos que nós temos a evangelização infantil, que ocorre todas as quintas-feiras, no mesmo horário das palestras, para crianças de 4 a 12 anos. Temos também o atendimento fraterno, que é realizado às quintas-feiras após a palestra. O atendimento é uma conversa particular sobre a ótica da doutrina espírita, frente às dificuldades que enfrentamos na nossa caminhada. Maiores informações na secretaria. Também temos, após a palestra, o estudo do Livro dos Espíritos, que é aberto a todos. E o bate-papo espírita também é aberto a todos, que é na última quinta-feira de cada mês. Também quem tiver o seu coração tocado, quiser ajudar a casa no projeto Tudo Dia é Dia, com doação de material de higiene e limpeza, nós levamos lá para o Lar de Idosos Coração de Maria. E a palestra de hoje vai ser proferida para a nossa irmã Soiane. Ama, trabalha, espera, perdoa. E a palestra da próxima quinta-feira fica a cargo da nossa irmã Genesi. E a palestra será: Deus vê o que você esconde, mas não te deixa de amar. Então agora vou chamar a Renata e a Maria para a primeira mensagem da noite. O amor. O amor é a lei máxima da vida, o sentimento por excelência que resume toda a doutrina de Jesus e funciona como a força que move o universo e une as almas, além do tempo e do espaço. O amor é a lei universal que reage à evolução das almas, sendo considerado o sentimento supremo que nos une a Deus. O perdão. O perdão é uma necessidade existencial. É um ato de inteligência que liberta a alma das amarras do sofrimento. O perdão cura a alma e abre as portas para a verdadeira evolução. Liberte quem te ofendeu, para que você também possa caminhar livre em direção da luz. Então quem sentir-se à vontade, fecharmos nossos olhos e vamos rogar a Deus. Amado Mestre Jesus, Deus de infinita bondade e misericórdia, e aos benfeitores espirituais, coordenadores dessa casa. Agradecemos primeiramente pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando o esclarecimento e o consolo através do Teu Evangelho. Rogamos a Tua proteção, o Teu amparo, dos bons espíritos para o ambiente desta sala e para todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que as vibrações de paz, de amor, de cura, possam nos envolver em cada coração, acalmando nossa mente e nos preparando para receber as lições desta noite. Inspira, Senhor, a nossa irmã Soiane, para que fará uso da palavra, para que suas mensagens toquem as nossas almas, que possamos nos fortalecer, transformar, vivenciar o Teu amor nessa noite. E com o coração repleto de gratidão, pedimos a permissão de Deus e da espiritualidade amiga para darmos por aberto a reunião dessa noite. Que a Tua paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite.
Espero que estejam acolhidos e sintam-se bem nessa casa de oração. Hoje nós vamos falar sobre 4 orientações, não só sobre essas 4, mas sobre 4 orientações dadas por Abigail a Saulo. Mas antes de falar sobre essas 4 palavras, ama, trabalha, espera e perdoa, até o amor e o perdão foi trazido aqui pelas meninas, na nossa abertura. Obrigada. E então talvez não são todos que conhecem a vida de Saulo de Tarso. Eu vou tentar resumir um pouquinho a história dele, não vou tentar, porque é tão emocionante a vida e a história de Saulo de Tarso que é às vezes difícil a gente condensar tudo numa noite de conversa. Então Saulo, ele nasceu em Tarso e formou-se doutor da lei. Em determinado momento da sua vida, ele estava na condição de membro do Sinédrio. O Sinédrio, lá na Palestina, enfim, em Jerusalém, era um lugar não só religioso, mas que se tomavam decisões políticas, que se legislava, pois eles emitiam decretos, judicavam e até faziam estudos. Então se chamava o Grande Sinédrio, porque lá era o centro das decisões. Saulo, um moço muito convicto das suas crenças religiosas, fervoroso nos ensinamentos e nas leis de Moisés, ele era um grande perseguidor dos cristãos. Porque lá no Sinédrio, qualquer menção a Jesus ou ser seguidor do mestre era tido uma pessoa como herege, blasfemo, pecador, descumpridor das leis de Moisés. E nesse momento em que eles estavam vivendo, que foi logo depois da crucificação, qualquer um que se dissesse cristão era perseguido, preso, às vezes açoitado, outros tiveram que sair da cidade por conta dessas perseguições. Então Saulo, ele fica sabendo que tinha um homem que estava pregando em nome desse Messias, desse Jesus, lá na Casa do Caminho. A Casa do Caminho era um lugar que Pedro, discípulo de Jesus, e outros discípulos, então, eles criaram, e lá eles atendiam pessoas que estavam desamparadas, com doenças. Estão chamando as crianças para ir para lá? Então tá, pessoal da evangelização estão querendo vocês lá. Uma pena, Podiam ficar aqui a noite toda. Estão acostumados comigo, a prof, ficaram aqui para seguir. E então lá na Casa do Caminho era esse lugar de acolhimento, que essas pessoas que tinham doenças, que a família já não queria mais cuidar, enfim, eles iam lá, acolhiam, ensinavam. E Saulo ficou sabendo que tinha um homem que começou a falar de Jesus e ele não gostou muito disso. Ele pensou, pois eu vou até lá, vou ver o que está acontecendo. E Estevão, o pregador que falava de Jesus, falou dos ensinamentos, enfim, e Saulo se sente afrontado pelas palavras que ele ouve, e não é outra a sua atitude senão fazer o que estava ao seu alcance para condenar aquele homem ao apedrejamento. E sim, ele conseguiu, através de toda a influência que ele tinha no Sinédrio, ele conseguiu condenar o Estevão ao apedrejamento, Mas ele não sabia. Na verdade, nenhuma daquelas pessoas que estavam aí sabiam que Estevão, ele era irmão da sua noiva amada.
E toda essa história fascinante está lá no livro Paulo e Estevão, que eu não vou contar tudo para vocês, podem pegar o livro e lerem, né? Mas vou dar mais uma pinceladinha aqui para a gente compreender o desenrolar assim, da situação, porque lá tem também muitas orientações, né? Então, só para vocês entenderem, eu vou dizer ainda que a noiva de Saulo também desencarna, alguns meses depois da morte do irmão. Saulo até fica abalado com isso, mas ele não deixa de perseguir os cristãos. E ele fica sabendo que lá em Damasco tinha também um outro cristão, pregador, Ananias, e ele vai lá no Sinédrio e pede, olha, eu preciso de uma autorização porque eu quero ir até Damasco e tem lá pregadores desse Messias que eu preciso prender, que eu preciso tomar atitudes drásticas. E ele consegue esse decreto lá do Sinédrio e vai até Damasco. E é nessa estrada de Damasco que acontece a passagem mais sublime, nós podemos dizer assim, na vida de Saulo. Essa passagem ela está também descrita em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Eu vou ler um trechinho para não deixar de fora nada do que consta lá em Atos dos Apóstolos, tá? Vou ler esse trechinho, então. Eles estavam no caminho de Damasco, Saulo e outras 2 pessoas que estavam determinadas por acompanhá-lo, né? E no caminho, então, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz então: Quem és, Senhor? E o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, Saulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo, nesse momento, tem os olhos cegos. Vejam só se esse momento não foi um momento sublime. Foi a virada de chave. Saulo não só viu, porque não era só ver aquela luz, ver uma pessoa que vinha ao encontro dele que se disse Jesus. Não. Aquela luz, aquela pessoa que veio em sua frente, era pessoa santa, né? E então por isso que não foi só a visão de Jesus, foi o sentir. Por isso que Saulo, quando ele se dá por si, Senhor, o que queres que eu faça? Já não era mais o mesmo Saulo, desculpa, que ele troca de nome depois, né, na vida dele. Já não era mais o mesmo Saulo. Aquele duro perseguidor, naquele momento, ele sentiu que ele estava diante de algo muito grandioso. Nem os companheiros dele que estavam com eles não conseguiam reconhecer a sua atitude. Acharam que ele tinha ficado louco, porque os outros não viram, não ouviram o mestre. E Saulo, então, pede para que conduzam ele até Damasco, porque ele não consegue ir sozinho, chegar até lá, por conta da cegueira que foi causada, né, que ele estava naquele momento. E fica 3 dias em Damasco. E ninguém mais, nem menos do que Ananias é enviado até ele por Jesus para curar-lhe da cegueira. Ananias, que foi por causa de quem ele buscou o decreto, porque ele iria perseguir. Então Saulo passou esses 3 dias em meditação sobre tudo que ele havia feito, sobre a sua cura, sobre as atrocidades contra os cristãos,
E no momento que ele é curado, ele não é curado simplesmente para dar um testemunho de cura, porque muitas pessoas foram curadas por Jesus. Mas Saulo é curado mais ainda para compreender a grandeza do Mestre Jesus. E, banhado em lágrimas, ele converte aquelas atitudes rudes e grosseiras que ele tinha em humildade, simplicidade e uma alegria que ele não sabia explicar. Mas ele sabia que a partir de então era esse o caminho que ele devia seguir. Mas por que eu estou trazendo essa história de Saulo? Para que nós possamos pensar na nossa própria vida. Em que fase da vida que eu estou? Será que eu estou lá na fase inicial, perseguindo a tudo e a todos, sem nenhum tipo de escrúpulos, não me permitindo nem ouvir o que os outros têm para me falar, achando que eu estou sempre completamente certo, não aceitando nada de diferente do que o meu próprio pensamento? Será que eu estou endurecido, não me permitindo amar o outro? Porque Saulo não se permitia amar, naquela dureza que ele tinha, em seguir a lei de Moisés. E ele percebia que havia dentro dele uma fagulha. Nós também temos uma fagulha dentro de nós, a centelha divina. Mas será que quando ela quer acender eu não estou indo lá e jogando um copo de água fria? Pode ser também que eu já estou num outro momento da vida, aquele momento da virada de chave que Saulo teve. Aí depois disso ele acabou estudando também, né, todo o Evangelho de Jesus, escrito através de Levi, né, de Mateus. Ele conseguiu os pergaminhos, enfim, foi estudar. Será que eu estou nessa fase de entrega, de compreender o que o Cristo veio nos passar, de estudar, de permitir que quando uma pessoa venha falar comigo, eu esteja a todo ouvidos, com acolhida, sem julgamentos? Porque quando a gente está falando algo para outra pessoa, a gente também gostaria que ela nos ouvisse, né? Mas será que eu estou sendo também esse bom ouvinte? Quando alguém vem, às vezes, desabafar alguma situação, sem julgar o que ela vem falar? Pode ser ainda que eu estou numa fase mais adiantada, eu já compreendi o Evangelho de Jesus, já sei o que ele vem ensinar, sei qual o caminho eu devo percorrer, estou consciente disso tudo, agora é só eu aplicar. Já estou numa fase já lá na frente. Então, essas fases, um dos maiores apóstolos do cristianismo passou. Passou pela descrença, passou por uma fase pior ainda, que era o ataque dos cristãos. Ele estudou fervorosamente os ensinamentos do Cristo e depois ele aplicou tudo aquilo que ele veio compreender. Às vezes parece que nós hoje estamos ainda lá na primeira fase, que é a pior delas, né? Que não é exatamente o perseguir os cristãos em si, né? Mas às vezes usar as palavras, as redes sociais, para ferir a outra pessoa, alguma maneira preconceituosa, talvez. E alguns ainda acreditando que estão fazendo bonito, né? Eu só estou dando a minha opinião. Sim, todos têm direito de dar a sua opinião nas redes sociais, dar a sua opinião numa roda de conversa, mas essa minha opinião está trazendo algo de melhor? Ou eu estou falando ela só para desmerecer a pessoa que é diferente de mim? Então Saulo, vamos voltar aqui, né? Saulo percebe que seguir esse novo caminho que ele decide não é fácil, porque ele agora vai ter que andar contrariamente a tudo aquilo que ele sempre disse. Porque ele, lei de Moisés, perseguindo os cristãos, e de repente, não é mais assim? Por isso que ele foi tido como louco, né? Especialmente pelas pessoas que o conheciam bem. E ele vai buscar alguns conselhos, então, com Simão Pedro, porque ele não sabe
não sabe exatamente o que fazer. Porque lá em Damasco ele tenta falar de Jesus, ele foi expulso lá da igreja, enfim, do templo, né? E ele era louco. Então ele vai ter lá com Simão Pedro, e Simão Pedro diz para ele: olha, eu acho que você deve sair de Jerusalém, porque aqui ninguém acredita em você agora. Eles têm outra visão. Saia de Jerusalém um tempo. E então Saulo diz: sim, você tem razão, eu vou sair. Vou lá para a casa do meu pai, lá em Tarso. Por isso o sobrenome dele, né? Antigamente se vinculava muito o sobrenome ao local de onde vinha. Então ele volta para Tarso, porque aí ele diz: meu pai vai me acolher. Mas não foi isso que aconteceu. Depois de uma conversa com seu pai, que ele explica o que aconteceu, seu pai olha para ele e diz para ele fazer uma escolha. Ou esse carpinteiro sem juízo, ou a sua família. O que você quer escolher, Saulo? E ele já está num caminho sem volta. Então, é uma decisão difícil, um momento de grande dor para ele, de solidão, mas Saulo não poderia voltar atrás e se despede do pai. Quem de nós talvez não sentiu isso algum dia? Uma falta do ninho que acolhe, um lugar que Saulo viveu na infância dele, hoje ele não tinha mais um amparo. Ele não teve o fortalecimento que às vezes nós buscamos quando voltamos à casa em que nós vivemos. E ele tinha uma grande tarefa, ele sabia disso, ele sentia algo nesse sentido, mas ele não sabia por onde começar, ele não sabia para onde ir, ele não tinha nenhuma casa onde dormir naquela noite. E aí ele caminha, desolado, sem rumo, a noite está chegando, ele já não aguenta mais. Ele vê uma caverna desabitada, que tinham muitas naquela região lá de Tarso, de Jerusalém, enfim. Ele decide entrar lá e ajeita umas pedras para dormir. Ele deita lá para descansar. O corpo estava fatigado, a mente estava um turbilhão, uma dor profunda do abandono paterno, um remorso por ter matado Estevão. Então, ele pede a Deus naquele momento um amparo. Ele deseja de todo o coração poder voltar atrás. Porque o remorso, ele é isso. É querer que aquilo que aconteceu não tivesse acontecido. Saulo, agora que ele conhece o Evangelho de Jesus, ele tem vergonha daquilo que habita no seu íntimo. E ele não pode voltar ao lugar anterior de doutor da lei. Ele não pode voltar à casa do pai, mas também ele ainda não tem um lugar novo. Ele não sabe como começar a divulgar esse evangelho. Então é um período de angústia. E às vezes, na nossa vida, a gente também passa por esses períodos de angústia. Seja uma angústia por uma transformação profissional que a gente está vivendo, afetiva, familiar, algum momento que parece que a gente perdeu a nossa identidade. O modo com que a gente vivia já não dá mais para viver. E esse novo homem, essa nova mulher que eu quero ser, ainda não chegou o momento. Eu ainda não cheguei naquele ponto. Então, estamos naquela fase. Não dá para voltar atrás, mas eu ainda não estou pronto para o novo. É isso que Saulo está vivendo nesse momento. E então, é nesse momento que ele está naquela caverna, que aparecem a ele Estevão e Abigail. Os dois estão desencarnados, mas eles vêm aí por uma graça de Deus, e Saulo se vê diante desses dois protetores espirituais da mais alta qualidade. Estevão se dirige para aquele coração cheio de remorso de Saulo e diz para ele: não te detenhas no passado. Quem de nós não erra? Só Jesus
foi um ser perfeito que habitou a terra. Claro, o coração de Saulo estava cheio de remorso, que é diferente do arrependimento. O remorso, ele paralisa, porque a gente sente vergonha, não se permite se expor novamente ao aprendizado. Então, nessa paralisação não ajuda, e é isso que Estevão vem e diz para ele. Saia desse remorso, habite o arrependimento para poder seguir em frente. Então, adianta nós nos determos no passado? Algumas atitudes, talvez, que tivemos que não foram boas, e aí a gente fica aí mergulhado nesse remorso. Então, não é bom só ficar rememorando situações ruins infinitamente, repetidamente, obsessivamente. Porque nós podemos sim ser obsessores de nós mesmos. O remorso é uma obsessão de nós para conosco mesmo. Nós não nos deixamos progredir por causa daquilo que aconteceu e ficamos batendo naquela tecla. E esse tipo de energia, esse campo mental, vai nos intoxicando de tal maneira que deixa nublada, inclusive, a nossa percepção para poder sair dessa situação. Não entra nada. É como se a gente tivesse bloqueado. Pode até ser que venha algum amigo, dê alguns conselhos, mas a gente está tão vidrado naquilo que aquela ideia ficou cristalizada e esses conselhos, essas orientações a gente não escuta. Não porque a gente não queira, talvez. É porque a gente não consegue sair daquela situação de remorso. Então, isso Saulo vem dizer para ele. Estevão vem dizer para ele, não te detenha no passado. Porque ele ficava com aquele remorso, eu te matei. Mas eu estou vindo aqui dizer para ti, não te detenhas. Não fique com isso na tua cabeça. Vamos para frente. Nós temos muita coisa para fazer. Não dá para ficar parado. Nós não podemos ficar parados. Então, Estevão vem mostrar que temos que ter Jesus como nosso modelo e guia. Ter como meta. O objetivo é alcançar essa plenitude dos seus ensinamentos. Mas é diferente de ficar lamentando. Eu não sou Jesus, eu não vou conseguir. Não, Jesus nos ensinou como fazer, vamos seguir as orientações dele, né? Então, Saulo, nesse momento, ele é convidado à reparação. Vamos ao trabalho. Vamos reparar esses assassinatos que você cometeu, esses crimes, essas dores que você causou, seja por ignorância, enfim. Agora você está num outro momento de vida. E Abigail, que estava ali do lado também, ouvindo isso, ela percebe que Saulo estava mergulhado em sonhos mortos. Coisas que ele queria e não foi possível. O casamento que a gente não teve, que ele sonhava tanto em casar com Abigail, ter filhos, e aquele pensamento continuava na cabeça dele. E Abigail olha para ele e diz: enterra esses sonhos mortos, para que possam nascer sonhos novos. Quantos de nós não continuamos vivendo sonhos que já foram? Vamos ter sonhos novos. Tem situações que às vezes a gente não pode mudar, não pode voltar atrás. Aqueles sonhos lá morreram. Vamos enterrar. Não deu certo? Não chegou exatamente onde a gente queria? Vamos lá, vamos partir para novos sonhos. Então é trazido para Saulo essas duas situações, que era preciso sair da esfera de culpa e do remorso para habitar a esfera do arrependimento, da reparação. E também que ele deveria deixar para trás aqueles sonhos mortos, que às vezes os paralisam. Porque quando a gente tem alguma decepção, a gente nem quer sonhar mais. E é isso então que ela vem impulsionar ele. Vamos deixar para trás, vamos sonhar de novo. Não é assim? E Abigail também diz para ele, você tem uma missão. Ela não diz essas palavras, mas como se fosse ficar aí na choradeira tua para resolver o quê? Nesses sonhos,
que já não são mais possíveis. Não é mais possível o nosso casamento, eu estou desencarnada, né? Não é mais possível a gente ter filhos. Então, ficar aí lamentando, paralisado nessa culpa, o que vai resolver? Como é que nós vamos cumprir o desígnio de Deus se a gente ficar aqui parado? E ela dá, então, essas dicas. Sai desse lugar de vítima, com pena de você. Olha os teus antepassados. Todos guerrearam, ninguém desistiu. Para você poder chegar até aqui vivo hoje, você teve antepassados. A diferença é que na época que eles viveram, o Deus era o Deus da guerra, né? O Deus do mundo. E hoje você conhece o Deus do amor. Então, olhar para isso é essencial, essa mudança. Cuidado com esses erros antigos. Se esvazie dos pensamentos do mundo. Porque às vezes o mundo, era isso que estava acontecendo com ele, o mundo fica te criticando. Muitas adversidades acontecem ao entorno. E Abigail diz para ele, deixa isso para lá. Vamos preencher o teu espaço mental com coisas edificantes. Esvazia-te das expectativas do mundo. Ah, meu pai queria que eu me casasse. Meu pai queria que eu seguisse como doutor da lei, que eu ficasse aqui na sinagoga. Essas expectativas não são tuas, elas são do mundo. Quais são as tuas expectativas? Jesus também não foi compreendido pelo mundo. Recorda da porta estreita, a porta larga, Saulo, você já passou, agora vem talvez as dificuldades. E ela diz para ele, em tudo que você fizer, coloque ternura. E Saulo encontra um consolo para toda aquela dificuldade que ele estava vivendo. Esse consolo que, se nós pensarmos bem nas palavras de Abigail, quando a gente passa por momentos de dificuldade, nos servem também, né? Vamos deixar os sonhos, o remorso, vamos partir, né? E Saulo ficou tão extasiado com tudo isso naquele momento que ele não conseguia falar nada. Não saía nenhum obrigado da boca dele. E quando ele conseguiu, né, falar para ela, então, ele pergunta, Abigail, o que é que eu faço para poder ter a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Eu não quero mais errar, Abigail. E ela diz para ele a primeira palavra, ama. E vejam que a compreensão dessa pergunta é essencial, porque ele fala para eu poder ter a compreensão dos desígnios de Jesus. A compreensão é diferente do entendimento. Vejam só um exemplo. Uma mãe que tem um filho e ela doa esse filho para adoção. A gente até entende. Ah, doou o filho para adoção. Mas será que a gente compreende? Às vezes é difícil a gente entender, né? Puxa, como é que uma mãe vai dar um filho para adoção? Como é que uma mãe doa um filho? E a gente não compreendendo isso, né? Quando a gente compreende isso, que é através do amor, a gente vai abrir um pouco mais a nossa visão e vai tentar olhar para aquela mãe. Quando a gente olhar e ver o ambiente de violência, né, de dificuldade, seja financeira, enfim, o momento que ela está passando, é o amor por aquele filho que faz ela colocar ele para adoção às vezes. Então essa não é simplesmente o entender, o julgar, às vezes é o compreender o que levou aquela pessoa a tomar determinada atitude. E no caso de Saulo, ele precisava compreender a atitude do pai, parar de se sentir vítima, porque muitas vezes a gente se sente vítima e não tenta compreender a situação, compreender o que aconteceu.
Os nossos pais nos amam da maneira que lhes é possível naquele momento. Às vezes não é da maneira que eu quero que eles me amem, mas é aquilo que eles conseguem. E aí Saulo faz outra pergunta para ela. Mas como eu vou proceder de modo a enriquecer então essa virtude divina? Jesus aconselha o amor aos inimigos, mas é muito difícil essa realização, Abigail. Parece que eu estou falando para uma multidão, mas ninguém me ouve. E aí ela diz a segunda palavra para ele: trabalha. E aqui não é o trabalho exterior tão somente que ela se refere. Era necessário fazer aquele trabalho interior. Cuidado com as paixões, com arrastamentos do mundo, com as feridas emocionais. Temos que curar nossas más tendências. E esse trabalho interior é um trabalho que nós temos que fazer sozinhos muitas vezes, né? Porque nós temos que nos olhar, avaliar qual a tendência que eu tenho, o que eu preciso me melhorar. Então ela diz para ele: trabalhe. Porque por mais que naquele momento ele está com esse vigor, agora eu vou seguir o Evangelho de Cristo, ainda tinha esses pendores dentro dele. Né? Então, nós também temos que fazer esse trabalho interior. E, às vezes, a gente acha que está trabalhando só para a gente, mas a gente está, esse trabalho, essa melhora íntima, eu estou ajudando quem está ao meu redor. Uma palavra que sai da minha boca, às vezes, pode causar briga ou causar uma concórdia, né? Um acordo. Age no bem, que a gente tenha inspiração para sempre fazer melhor. E isso acaba contaminando as outras pessoas também, aquilo que sai da minha boca. Saulo entende então, tá, eu vou amar, vou trabalhar. Então, mas eu voltei para perto dos meus, para as minhas esperanças que eu tinha acabou se tornando muito doloroso perto dos meus familiares. Que providência eu devo adotar então, Abigail, contra esse desânimo? Espera. A alma de cada um deve estar pronta, porque às vezes a gente quer imediatamente que aconteça alguma coisa. Essa espera não é simplesmente eu vou ficar sentado esperando, não. Ela vem em terceiro lugar. Eu vou continuar amando, trabalhando e esperando que as pessoas que às vezes não compreendem nesse momento, vai chegar o tempo que vão conseguir compreender. Então, esse termo esperar é nesse sentido. Saulo compreendeu que era indispensável ele amar, trabalhar e esperar. Mas como agir no âmbito dessas forças que chegam tão heterogêneas, tão diferentes até ele? Uma força, né, que às vezes quer abalar, enfim. Como conciliar essa grandiosidade do Evangelho com a indiferença dessas pessoas que me agridem agora? E Abigail fala a quarta palavra: perdoa. O perdão não é porque eu sou maior do que o outro. É interessante que foi lido aqui no início, né? O perdão é porque eu sou passível de erro, assim como qualquer um de nós que estamos aqui. Quem não perdoa fica aprisionado. Não é uma liberdade para o outro tão somente. É uma liberdade para mim mesmo. É uma libertação do sofrimento. Então esse é o roteiro que Abigail traz para ele. Ama, trabalha, espera e perdoa. E Paulo viveu isso de tal modo que chegou um momento que ele disse que já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim.
Obrigada. Obrigado, Soiane, pela essa bela explanação. E vamos fazer então a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais desta casa e guias amigos, elevamos nossos corações em profunda gratidão pelo momento de paz, aprendizado e refazimento espiritual que recebemos nesta noite. Obrigado pela lição do Teu Evangelho, que tocam nossas almas e renovam nossas esperanças. Pedimos, Senhor, que as energias de cura e harmonização depositadas em nós permaneçam em nossos corações. Rogamos também que a frutificação das águas que aqui se encontram sirva de remédio e refazimento físico e espiritual a cada um que delas necessitar. Estende o Teu amparo aos nossos lares, envolva nossos familiares, nossos amigos, nossos inimigos na Tua luz protetora. Que Tua paz nos guie no retorno aos nossos lares, nas nossas atividades diárias, nos fortalece para os desafios da semana. E em Teu nome, Mestre Jesus, em nome de Deus, nosso Pai infinito, damos por encerrado as tarefas dessa noite, convidando a todos para o passe. Ficamos na paz com Jesus. Que assim seja.